Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, dia agitado no CT Moacir Barbosa. A gente vai falar muito aí sobre os principais assuntos que ganharam ênfase no dia de hoje, no dia 27 de junho. Vamos falar aqui sobre a situação do primeiro reforço do Vasco da Gama. A gente vai te mostrar como que a imprensa está tratando aí a chegada de um jogador do Vasco da Gama. Vamos também falar aqui sobre a situação aí de grana entrando no Vasco da Gama, o Vasco encaminhando venda aí de atleta para poder fechar as contas aí para os próximos meses. Situação financeira do Vasco muito complexa, e a gente vai falar aqui sobre o novo uniforme do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, tá? Deixa o seu like ou o seu dislike e bora aí para o vídeo. Bom, a gente vai começar falando aqui sobre o novo uniforme do Vasco, né? A camisa 1 foi divulgada hoje. A gente vai colocar um vídeo aqui para vocês. Sem dúvida nenhuma, contrato de 7 anos aí com a Nike, certo? Contrato que pode gerar 300 milhões de reais, colocando o Vasco da Gama no top 5 do Brasil. Meus amigos, o seguinte, ontem a gente apresentou aqui as contas do Vasco da Gama e contas que preocupam, porque o Vasco teve um desequilíbrio financeiro muito grande. O Vasco teve uma queda de 20 milhões de reais de caixa aí na Vasco SAF nos 2 últimos meses aí. Uma coisa que preocupou a todos aí no Vasco da Gama. E não vai ter jeito. O Vasco da Gama vai ter que vender jogador. Essa é a grande verdade. A gente está colocando aqui para vocês, ó, as contas aí do Vasco da Gama. A gente já tinha feito isso ontem. Reparem aqui, ó, que no mês de fevereiro a gente fechou com um saldo de caixa ali, ó, 58 milhões, mês de março, ó, 55, e houve uma queda brusca de 29 milhões de reais. Perfeito? Ao contrário dos outros meses que o Vasco recebeu ali direitos ali de TV, ó, fevereiro, março, né? O Vasco não recebeu rigorosamente nada no mês de abril, mostrando que ainda a maior fonte de renda é a situação envolvendo as cotas de TV. E o Vasco vai ter que vender jogador. O Vasco vai ter que vender. Bom, e antes, o que estava descartado, que era a venda do Ryan, hoje essa situação, diante da necessidade, começa a ganhar mais ênfase. A gente teve uma informação hoje aí, ó, que o Brighton prepara uma proposta entre 14 a 16 milhões de euros, né? E o Vasco entende que esse valor está muito pouco. O Vasco espera chegar a 20 milhões de euros. Quem chegar com 20 milhões de euros aí vai levar o Ryan. Perfeito? O Besiktas, o Fenerbahçe da Turquia também
já sinalizam aí com propostas, né? Então, o clube da Inglaterra e da Turquia aí querendo o Ryan. Situação também, o Vasco provavelmente vai vender aí parte do que tem do Gabriel Peck. O Gabriel Peck está sendo envolvido numa negociação entre o clube que ele atua na MLS e o Palmeiras. O Vasco possui 30% aí do Gabriel Peck, perfeito? A gente também coloca aqui para vocês, ó, o Gabriel Peck, o Vasco espera ter de ganho nessa situação 20 milhões de reais. Isso é para o Vasco ter condições de manter o futebol aí até o final do ano. Ontem, o Felipe Carregal praticamente descartou o Grego, né? Ele falou aí que o Grego queria fazer leilão entre o Vasco e o São Paulo, né? Ele praticamente, o Vasco nessa situação, eles simplesmente jogaram a possibilidade do Grego vir para o Vasco da Gama fora ontem. Bom, e a situação é a seguinte: quanto isso, o Vasco vai se arrastando com relação à situação de reforços. Mas é o seguinte: apesar de hoje a gente ter tido a negativa do jogador Brenner, a Udinese, era um pedido do Fernando Diniz. A Udinese não liberou o jogador, certo? Um jogador aí que a gente tinha uma conjectura muito grande. O Fernando Diniz trabalhou muito para poder tentar trazer esse atleta. O jogador não foi liberado. Mas aí, eis que surge uma notícia agora na parte da tarde. E, meus amigos, olha como que o Vasco da Gama está sendo tratado aí Brasil afora. O Vasco encaminhou, tá, a situação do jogador Thiago Mendes. Tá? O jogador aceitou a redução salarial, o volante aí, né, que estava lá no Al Rayyan. E o seguinte, né, olha como é que a imprensa do Rio Grande do Sul, o Internacional era uma das equipes que queria contar com o futebol de Thiago Mendes. E a imprensa colorada, olha como é que está falando aqui, ó. Até o Vasco age mais rápido. Internacional perde Thiago Mendes e soma mais um fracasso no mercado. Ou seja, os caras tratando o Vasco como se o Vasco fosse qualquer coisa. Ou seja, até o Vasco age mais rápido, como se o Vasco fosse qualquer coisa. Bom, então está aqui o Thiago Mendes, volante, que está chegando aí, segundo a imprensa aí de Porto Alegre, o jogador acertando aí com o Vasco da Gama, né? Thiago Mendes escapa do Inter e ruma ao Vasco da Gama, certo? A direção colorada, mais uma vez, parece patinar no mercado de transferências. E a notícia de que Thiago Mendes está a caminho do Vasco é um golpe duro para os torcedores do Internacional. Tá vendo? Olha como os caras estão tratando o Vasco da Gama. Então, o que a gente cobra aqui do Pedro Paulo, dessa diretoria de merda que está aí, é respeito. Vocês têm que trabalhar de forma decente, porque o que vocês estão fazendo aí hoje no Vasco da Gama não é uma coisa bacana, certo? O Vasco está sendo mal falado aí, a culpa é de vocês, certo? Agradecemos aí pela atenção e eu quero saber de você. O que você acha aí da chegada do Thiago Mendes aqui no Vasco? Primeiro reforço aí. O que você acha? Muito obrigado pela sua atenção. Aproveite e coloca aí o que você acha ou você está achando do trabalho do Admar Lopes. Valeu!